Raríssimas, raríssimos e raríssimes bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de novembro de 2022. Vamos ser cuidadosos com as palavras aqui, eu acho que é importante. Eu poderia dizer que eu estou de volta, eu poderia dizer que a gente retomou, deveria dizer que a gente recomeçou. Que palavras que a gente escolhe aqui? Bom, não sei, né, eu sempre tendo a imaginar que está todo mundo seguindo absolutamente passo a passo, né, o desenrolar dessa aventura, né, que ninguém nunca perdeu episódio nenhum, mas é claro que não é assim que acontece, né, as coisas caem no colo de todo mundo de uma maneira bastante aleatória. Aliás, qualquer acompanhamento que eu faça das métricas do Radinho ou de qualquer coisa que eu publico, mostra que normalmente alguma coisa como 1 ou 2 ou 3% dos seus contatos vão ver os posts que a gente fez. Se de repente o post é um link para um podcast como esse, de novo, 98, 95% das pessoas vão deixar de clicar. Então, quem a gente acaba efetivamente impactando, né, aonde as nossas sementes vão cair, digamos que é mais esparso do que a gente gostaria. Não é um processo muito eficiente de plantio, né, de distribuição de sementes. Mas vamos aqui então tomar cuidado um pouco com as palavras, e eu acho que ao longo desse tempo todo, desses 6 anos de Radinho, eu devo ter manifestado de uma maneira bastante clara o quanto alguns pensadores me inspiram e outros me broxam, né? Platão me broxa, nunca gostei. Platão, pensamento platônico, ideias universais, ideias eternas, outros mundos, imaginar que o que nos cerca é simplesmente algum calvário transitório, não. Eu sempre gostei de Heráclito porque ele lá atrás falou uma coisa bastante interessante. Panta rei, tudo flui, está tudo em fluxo permanente. É dele que é aquela frase bastante conhecida, né? Não sobrou muito texto do Heráclito, mas é dele aquela ideia de que um homem nunca se banha 2 vezes no mesmo rio, porque quando ele volta para o rio, ele já não é mais o mesmo e o rio também mudou. Então, dizer que o Radinho está voltando por aqui amor a Heráclito, eu vou dizer que isso é impossível, porque não dá para ser da mesma maneira. E tem uma outra questão interessante também. Eu estava ouvindo agora um podcast que fazia tempo que eu não ouvia, né? Eu confesso que nesse momento que eu criei para mim mesmo, para digerir um pouco mais alguns acontecimentos, eu tive um pouco mais de tempo para ler, para ouvir outras coisas também. Eu estava ouvindo um cara extremamente importante na questão evolutiva, na questão da biologia, que é um cara chamado Simon Conway Morris. Ele estava conversando com um cara que eu admiro imensamente, se eu pudesse hoje, se eu tivesse hoje 10 anos, ou 5 anos, alguém me perguntasse o que você quer ser quando crescer, eu queria ser o Michael Garfield, mas eu não sei se eu tenho a inteligência necessária, não sei se eu nasci no lugar certo, né? Não sei se eu nasci no momento certo. Talvez não, né? As coisas não se repetem. Pois bem, mas eles estavam conversando ali e uma das questões interessantes, que pode também servir de eixo para esse episódio, de uma certa, pelo menos para mim, histórico, é uma questão que divide os especialistas em biologia, em história da vida. Né? O Steve Jay Gould, que é um cara bastante conhecido, né? Geneticista, né? Biólogo, em algum momento ele teria dito que olha, ok, a gente já entendeu, Darwin explica tudo, ok, a gente não precisa de design inteligente, a gente não precisa de nenhuma divindade, a gente não precisa de nada, a evolução que o Darwin conseguiu perceber, entender, ele teve a humildade de perceber esse movimento, esse fenômeno curioso. É ele que engendra, é uma palavra boa, né? Essa diversidade gigante de vida no planeta, né? Do pernilongo ao elefante, né? Tudo isso você explica por alguma coisa que começou há alguns bilhões de anos, em alguma poça, não muito, ou talvez não muito expressiva, ou talvez nas profundezas mais tóxicas e inóspitas do oceano, começou um processo ali, né? De
Aliás, do processo do quê, né? É muito difícil a gente definir vida. Uma das maneiras, talvez, possíveis seja de como é que você se prolonga no tempo, como é que você resiste ao efeito desintegrador do tempo, como é que você preserva alguma coisa apesar do tempo estar desintegrando tudo. Então começou esse processo, um processo meio tentativa e erro, quando não é um processo perfeito. E Darwin entendeu, ele viu que a evolução, tudo que se multiplica, tudo que se prolonga no tempo, ele dá umas escorregadinhas aqui e ali, esses erros são meio aleatórios, esses erros aleatórios podem às vezes, muito raramente ser positivos. Se ele foi positivo, aquele erro aleatório pode justamente abrir um novo caminho e ele pode se expandir, e aí a história recomeça a cada erro desses, é uma aposta, é uma tentativa, é uma exploração, e aí a natureza e as forças do mundo vão dizer se aquela mudança, se aquela novidade ali, ela é bem-vinda ou não. Então esse é um mecanismo cego, um mecanismo exploratório, um mecanismo bastante singelo, simples. Ele acabou dando, ao longo de alguns bilhões de anos, origem a uma diversidade simplesmente incrível. E o que o Steve Jay Gould fala é que esse processo é tão aleatório que se você começasse ele de novo, esquece, volta lá atrás, né? volta a fita, desculpa, eu sou antigo do tempo que a fita você tinha que rebobina a fita e começa tudo de novo. Como cada passo desse é um passo aleatório, o resultado final vai ser o mesmo, né? Se a gente pega um outro planeta idêntico à Terra, né? E aí começa ele do zero, vão nascer cachorros, pessoas, musarãos, sei lá, lombrigas, vai começar tudo de novo igual? E aí Steve Jay Gould fala, não, porque na verdade tudo é possível, a gente está aqui graças a uma série de acasos, esses acasos não necessariamente, eles não vão se repetir, então se você olhar em outros planetas, as formas de vida que podem ter por um processo evolutivo, vale lembrar, se o processo evolutivo é tão simples, tão cego, tão mecânico, ele está acontecendo em todos os lugares possíveis e imagináveis, inclusive os inimagináveis, sobretudo os inimagináveis. Pois bem, então devem estar acontecendo coisas loucas lá. Então se a gente começasse tudo de novo, então vamos imaginar, já que eu estou falando aqui do radinho, não é mesmo? Então se eu começo o radinho de novo, ele vai terminar no mesmo lugar. Se a gente começa a história da vida de novo, se a gente começasse a sua história, né, lá atrás, volta tudo, né, nem estou pedindo para você tomar alguma decisão diferente aqui ou ali, depois camisinha, não pôs, não é nem essa a questão. Você chegaria no mesmo lugar, né, você teria um destino selado, os astros, seja lá o que for. Pois bem, o Steve Jay Gould acha que tudo é possível, e esse cara que eu estou comentando aqui, o Simon Conway Morris, ele fala, mais ou menos porque, querendo ou não, as coisas acontecem num mundo, e o mundo tem leis físicas. Querendo ou não, existe uma coisa chamada gravidade. Querendo ou não, dentro da água as coisas são diferentes. Querendo ou não, a água fria é diferente da água quente. Querendo ou não, você ser muito pequenininho é bem diferente de você ser muito grande. Então, veja bem, se você tem um planeta com um ambiente parecido com o da Terra, bastante parecido, o que vai acabar acontecendo não é que a história vai se repetir, não, mas as leis externas, tudo aquilo que está em volta de você, ela condiciona. Você não consegue fazer um avião na forma de um martelo. Por que não? Você pode sonhar, você pode fantasiar o quanto você quiser, você pode fazer uma coisa, pede lá para o Midjourney ou para qualquer robô desses, imaginar um martelo voando. Pois bem, ele voa se você arremessar, e espero que você arremesse com bastante maestria na direção de uma cabeça que merece uma martelada, eu conheço algumas. Mas, querendo ou não, voar ar é ar, né? Gravidade é gravidade, as leis da aerodinâmica, elas já existiam com ou sem Bernoulli, né? Com ou sem Pascal, com ou sem as leis da mecânica dos fluidos, e o ar acaba impondo algumas coisas. Tanto é que, se a gente prestar atenção no mundo que nos cerca, já que a gente está falando de ar, várias criaturas que se separaram lá atrás, que os antepassados são muito distantes, vamos imaginar, sei lá, todo mundo aqui descende
da mesma criaturinha lá atrás. Só que alguns ramos da família voam. Por quê? Porque o nosso antepassado voava? Não. Então a gente não herdou a capacidade de voar lá de trás. O que acontece é que nesses caminhos que a vida foi tomando, teve gente que surgiram mutações que deram origem a tentativas de voar, a maneiras de voar. Então você tem várias criaturas que inventaram o voo. Inventaram não é nenhuma palavra correta, porque não é que ela sentou lá e ficar quebrando a cabeça, simplesmente a coisa surgiu, né? Surgiu essa possibilidade, ela foi se aprimorando de voar. E se você vê como uma libélula voa, é diferente de como um beija-flor voa, que é diferente de como um esquilo voador voa, que é diferente de como uma cobra pula lá de cima de uma árvore para outra e de uma maneira ou de outra voa, ou como, cara, o voo foi reinventado inúmeras vezes. Parecido, sim, não porque as criaturas tenham de alguma maneira participado de um grupo de WhatsApp, trocado figurinhas, ouvido o mesmo podcast, não, pela simples razão de que se você começa a explorar as características do ar, você vai acabar tendo que se condicionar às leis da aerodinâmica, querendo ou não. A mesma coisa para dentro da água. Aliás, muito recentemente, eu fiquei bastante impressionado, vou compartilhar com vocês, conseguiram pela primeira vez registrar um vírus da Covid, um vírus da Covid, tentando ali que nem um louco descobrir uma célula para invadir. Eu fiquei bastante impressionado, não só porque, do ponto de vista técnico e científico, é uma proeza, mas porque eu estava, e provavelmente ainda estou, contagiado pela Covid, o que muito me perturbou. Né? Porque para quem sempre quis ser contagiante, não é muito legal você ser contagioso. Eu já vou chegar nesse momento. Mas o que é muito interessante ali é que quando você vê o vírusinho ali, tem várias superfícies ali coloridas que são paredes de célula. E o vírus é um pontinho colorido que está que nem um louco, para lá e para cá, para lá e para cá. Você fala, pera instante, como é que o vírus faz isso? Ele voa, o vírus tem pernas, o vírus nada, o vírus, sei lá, tem um motor de propulsão iônico da NASA. Não, ele está pulando que nem um louco, porque naquela escala em que o vírus vive, dentro dos nossos fluidos, nós somos relativamente quentinhos. Se o fluido está relativamente quentinho, significa que tudo lá dentro está se mexendo que nem louco. E para quem é muito pequeno, como as coisas estão se mexendo, que a gente chama de movimento browniano, né, esse movimento meio aleatório do calor, o vírus aproveita, como ele é muito pequeno, as células não pulam tanto simplesmente porque elas são maiores, né? Mas um vírus que é muito pequeno, ele nem precisa fazer força, é só ele se largar ali, deixa a vida me levar, e esses movimentos aleatórios do fluido dentro de você fazem com que em algum momento o vírus vai encontrar alguma coisa, e me encontrou. Agora, fazer um pequeno parêntese, eu comuniquei há alguns dias que eu precisava fazer uma pausa. Né? Curiosamente, a decisão de fazer essa pausa precedeu a descoberta de que eu estava com Covid. Eu não estava com sintoma nenhum, né? No dia seguinte eu falei, bom, agora eu vou avisar o Radinho que sei lá, preciso fazer uma pausa, eu preciso pensar. E aí eu fiz um teste, eu estava com Covid, isso foi especialmente frustrante por várias razões, óbvio, ninguém quer ficar doente, mas acho que foi especialmente doloroso. Eu acuso aqui a pancada, doeu, pegou, né? Causou aí um certo estrago do ponto de vista de autoestima e de inspiração, por várias razões, entre elas porque durante um período gigantesco, 3 anos praticamente, 2 anos e quase 3 anos, nós fizemos esforços insanos de preservação, né? A gente se isolou, a gente usou Face Shield, N95, né? Nós conseguimos atravessar incólumes os piores períodos também, e na verdade o que acabou abrindo uma brecha na nossa fortaleza aqui, que trouxe o vírus para dentro de casa, foi algo externo. É algo que eu não consegui controlar. Então é como se fosse um cavalo de Troia. Eu abri as portas para um cavalo de Troia, não vou entrar aqui em detalhes. Então
ok, tem inúmeras outras razões para isso, solidariedade, etc e tal, mas tem uma questão que acho que aí sim pegou para mim, e para quem, se alguém se interessa aqui pelo que me vai dentro da alma, isso talvez tenha coroado, tenha sido a cereja de bolo num processo bastante complicado, que é o seguinte, talvez um processo meu de aprendizado, né? Eu acho que de uns tempos para cá, eu estava bastante empolgado com o radinho. Todo dia era uma excelente oportunidade para eu tentar conectar ideias, e algumas ideias estavam ganhando consistência na minha cabeça, estavam ganhando potência, elas pareciam hipóteses bastante boas. Por exemplo, a gente está falando aqui de evolução, a gente está falando aqui de acaso, a gente está falando aqui de complexidade, a gente está resgatando a filosofia grega de Heráclito, essas coisas se juntam, poderosas. Eu confesso que eu estava bastante embriagado com isso, e isso é curioso, porque quando a gente se embriaga com uma certeza, isso dá uma potência extraordinária que os gregos já chamavam também de híbris, né? Grande parte das histórias gregas, daquelas que acabam mal, né? Que o cara acaba, sei lá, dormindo com quem não devia, arrancando os olhos, sei lá, essas histórias normalmente têm como pano de fundo uma característica da natureza humana que os gregos já tinham entendido bastante bem, que eles chamavam de híbris, quando as coisas sobem a cabeça. Quando Ícaro, né, o rapazinho, né, ganha as asas do pai, falou, eu vou voar. Aí o pai falou, seguinte, não vai muito longe, você sabe, o negócio é tudo costurado com cera aí, o negócio é meio capenga, se você subir muito o sol vai esquentar, esse negócio vai... Aí obviamente o Ícaro, cheio daquela testosterona espetacular e cheio de híbris, o cara vai longe, voa alto demais, despenca lá de cima e morre. Pum, acabou. Tá vendo? Os gregos estão tentando avisar isso faz tempo. Então, o fato de eu estar bastante empolgado com as minhas próprias convicções, eu talvez tenha demorado a perceber que isso não é necessariamente um sinal de que as convicções estão certas, sobretudo porque eu estava convivendo ali em inúmeras frentes, acho que vocês também, com pessoas também cheias de convicção, também embriagadas com suas convicções, a ponto de, sei lá, botar uma bandeira na cabeça e ficar marchando na frente do quartel pedindo uma intervenção militar, porque os militares estão lá tomando Viagra, jogando PlayStation, Xbox, imagina, os caras ficam enchendo o saco para os caras fazerem alguma coisa. Então, você percebe que se você for conversar com alguém que de repente, por alguma razão qualquer, se empolgou com uma teoria conspiratória, você vai perceber que muitas vezes o grau de convicção, a paixão, né, o ímpeto que isso causa é desconcertante. Você fala, desculpa, essa ideia não para em pé, né? Ela não faz sentido, ela não passa no teste do riso. Mas, curiosamente, isso é uma coisa da natureza humana, a qual nenhum de nós escapa, é que algumas coisas mexem com a gente se empolga e não tem argumento, ou como diria Rita Lee, não adianta falar quando alguém está perdido, whatever, né? Não lembro. Mas a questão é que nesse meio tempo, né, nessas últimas semanas, eu comecei a me deparar com uma irracionalidade mais próxima, também às vezes um pouco mais generalizada, irredutível, né? Evidências surgindo da volta galopante da epidemia, os números começando a ficar contraditórios, você percebe que os sistemas de mensuração já não estão mais dando conta, isso não é bom sinal, você começa a perceber que os sinais são esquisitos, mas ao invés disso levantar as bandeiras e conclamar todo mundo, obviamente, a voltar a se prevenir, isso acabou servindo como quase que um teste do otimismo geral, ou da paixão de cada um, ou da fé de cada um, né, para de repente, uma pinóia, né, eu sei que por conta disso, eu desesperado tentando mostrar os sinais todos, mas curiosamente, isso é uma questão bastante interessante, porque quando a gente fala de seleção natural, quando a gente fala de evolução, não quer dizer que uma coisa que prosperou, ela seja necessariamente melhor. Ela simplesmente prosperou.
simples assim. É como o Elon Musk, ele ficou rico não porque ele é extremamente inteligente, ele só ficou rico. Né? A gente tem evidências diárias da completa imaturidade, da completa falta de coração e da talvez também burrice dessa criatura, embora ele tenha, como muita gente deva imaginar, chegado lá. Então, evolução não é necessariamente progresso. Né? E aí o que eu acho que comecei a perceber de uma maneira bastante dolorosa, porque acho que isso mexe muito com, sei lá, com a paixão que eu estava colocando nisso, é que por mais que algumas ideias que eu traga aqui, para mim façam sentido, talvez até tenham um respaldo da ciência, de pesquisas novas, etc. e tal, elas não são e jamais serão tão contagiantes quanto outras maneiras de pensar que têm raízes mais profundas. Né? Então eu vejo, por exemplo, começou ontem um espetáculo para mim que é extremamente difícil de acompanhar e de entender. Eu vou fazer um parêntese aqui. Aliás, acho que vale, isso deveria ser uma introdução, eu deveria colocar esse disclaimer em todos os episódios do Radinho, que é o seguinte, eu nasci com algumas, todo mundo nasce com algumas peculiaridades, né? Tem gente que nasce, sei lá, cada um nasce de um jeito, né? Alguns com mais talento musical, outros menos, alguns com, sei lá, talento para jogar bola, outros menos, né? Alguns com talento para falar que nem um louco como eu, outros menos. Mas a questão é que, por alguma razão qualquer, não sei se foi nascença ou se foi acidente de percurso, eu tenho muita dificuldade com algumas coisas. Isso que talvez até torne o Radinho interessante, né? Vocês estão vendo o mundo que para vocês é familiar visto pelos olhos de um alienígena. É mais ou menos isso. Então, imagina, por exemplo, né, uns alienígenas resolvem invadir a Terra no dia que a Copa do Mundo começa. O que, aliás, poderia ser, de repente, até os caras falaram, nossa, que beleza, não tem ninguém para resistir, né? A gente achou que a gente fosse encontrar algum tipo, mas parece que não tem ninguém prestando atenção, né? Puxa, a gente imaginou que alguém fosse notar a nossa chegada, ninguém notou, aí os caras vão perceber que, de repente, muitas pessoas estão se fechando dentro de umas construções gigantescas que parecem construções fortificadas. O alienígena vai pensar, puxa, eu acho que eles perceberam alguma coisa, eles resolveram se trancar, né, nessa construção bastante reforçada, tanto é que grande parte, a imensa maioria das pessoas parece realmente bastante preocupada, sentadinha, quietinha ali e tal. Tem ali uma meia dúzia que está parece um parquinho, não dá para entender o que é aquilo, mas tem uns caras ali correndo de lá para cá, não sei porque que eles não estão preocupados, mas do resto parece estar preocupadíssimo. Como é que a Copa do Mundo é vista por um alienígena? É mais ou menos como eu vejo também, né? Por que tem tanta gente sentada ali, olhando 22 caras correndo? Aliás, os alienígenas podiam tentar entender um pouco mais, falar, pera, que engraçado, parece que eles estão chutando alguma coisa no chão. Mas eles têm braços. Se eles têm braços, por que eles não estão pegando a coisa com o braço e estão insistindo em chutar alguma coisa que deve ser até meio doloroso? Quem sabe essas pessoas todas é uma minoria que tem algum tipo de defeito físico, não é mesmo? E aí uma hora eles vão perceber que tem um certo padrão de cor, de um lado tem mais gente com uma cor, do lado tem mais outra, e aí eles vão perceber que quando alguém levanta um pedaço de pau com um pano colorido de uma cerda, isso provoca uma reação simplesmente tsunâmica de todo mundo. Pois bem, tá vendo como às vezes é interessante você ouvir um alienígena? É porque para mim futebol é isso. Eu tenho uma imensa dificuldade de entender quem foi que inventa um jogo masoquista daquele em que você não pode pegar nas coisas, por que tem que enfiar no meio de 2 pauzinhos ou 3 pauzinhos, ou por que quando as pessoas ficam loucas quando vem uma bandeira. Que isso realmente vai demorar mais 10 anos de radinho para eu conseguir chegar a alguma conclusão, qual é o poder enlouquecedor, né, em um pedaço de pano com algumas cores específicas, né, atado a um pedaço de pau que pode inclusive servir para bater na cabeça dos outros. Desculpa, se for só uma pequena digressão, Mas voltando aqui até para entender um pouco por que eu acho que eu perdi o pé, foi porque talvez eu tenha me deixado levar longe demais pela convicção de que as coisas que me contagiam os outros também. Né? As coisas que para mim fazem todo sentido, que elas teriam algum poder de convencimento. Né? E aí eu percebo que aí não é só um problema meu, acho que é o de todo mundo que está tentando comunicar ciência, tentando comunicar, sei lá, razão, né?
a dificuldade que é quando mudou o ecossistema, né, mudou o meio ambiente, mudaram as leis da natureza, né, as leis da física estão de cabeça para baixo, porque hoje não só vou ser politicamente incorreto, mas se a burrice tinha uma certa dificuldade de parar em pé, acontece que hoje, graças às plataformas digitais, que descobriram como alavancar e monetizar a burrice, porque a burrice dá muito mais dinheiro, né, a burrice, a estupidez, dá muito mais dinheiro, né, porque ela move, é muito mais fácil, né, é muito mais rápido. Se você quiser ganhar dinheiro, ganha um burrice, tá fácil essa história. A estupidez é um retorno sobre o investimento incrível. Então, de uma hora para outra, as leis mudam. Então é como se a gravidade tivesse mudado, então as coisas que são mais delicadas, que de repente precisam mais de tempo, elas simplesmente, é o que eu deixei de perceber, elas não têm condição de fazer frente, sobretudo porque quando as pessoas estão assim apaixonadas pela sua própria ideia, por mais cretina que seja, não tem muito o que fazer. E aí a gente está de novo, eu aqui com Covid, muito a contragosto, muito, por sorte. A coisa está sob controle. Por sorte, eu tinha acabado de voltar de uma viagem onde eu descobri como tomar a quinta dose, então eu tomei uma quinta dose, essa que eles estão chamando de ambivalente. Então isso talvez tenha facilitado a minha reação bastante serena ao vírus, não tive nenhum sintoma mais grave, por enquanto. Não sei se isso vai me provocar algum efeito de Covid longa, se eu vou perder a capacidade de conectar assuntos aqui de improviso no radinho, não sei, isso me apavora, confesso. Mas, então, foi um processo. Eu não sei se isso... como vocês têm me retribuído, como vocês têm investido no radinho com tanto tempo, tanta atenção, tanto carinho, tantos feedbacks, alguns até colaboram, 15, 16, 17 aí colaboram com o radinho, eu acho que eu, de uma certa maneira, devo isso para vocês, sobretudo, mas acho que eu devo também por alguma coisa que me norteia, que é uma transparência quase que kamikaze, né? Eu acho que se tem uma das coisas que caracteriza talvez o meu comportamento, daquilo que eu coloco aqui, é uma sinceridade, uma transparência um pouco além do que talvez as normas sociais da sociedade brasileira ou do mercado eles tolerem. Então, lógico, não sou nenhum terrorista, não vou para a Jovem Pan nem nada, mas eu acho que nós temos uma cultura que é muito do tudo bem, tá tudo legal, tá tudo ótimo. Eu acho que isso sempre atravancou muito o progresso de boas conversas, então eu sou o primeiro a dizer. Né, as coisas me pegaram, nesses últimos tempos, as coisas meio que se acumularam, chegou num certo momento que acho que eu fui ao chão, né, caí, né, e aí você para e fala, ok, vou acusar o golpe, parei, é uma boa hora para a gente repensar aonde eu estou errando. Porque o erro, obviamente, é meu, aliás, isso é sempre um risco que eu corro, né? Existe, obviamente, a tendência bastante saudável, né, de botar a culpa nos outros. Eu acho que uma boa parte da felicidade humana, além do auto-engano, é aquilo que os advogados chamariam, eu sou cercado de advogados, meus pais, minha mulher, né? É um termo chamado escusa absolutória. Escusa absolutória é o termo jurídico para as desculpas que você inventa para tirar o seu da reta. Basicamente é isso. Mas todos nós somos absolutos especialistas, então eu poderia entrar aqui numa escusa absolutória e dizer que eu estou jogando, são pérolas aos porcos, eu estou certíssimo, o mundo está errado. Não, né? Não, as pessoas são as pessoas, eu estou descobrindo devagarinho como elas funcionam, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, quais são os limites. Eu acho que a história recente, né, da nossa geração é uma prova disso. Talvez a gente esteja reagindo a um excesso de globalização, talvez a gente não consiga ser tão tolerante, talvez a gente esteja reagindo contra a diversidade que a gente não consegue digerir, talvez a gente tenha limites de conhecimento, limites de percepção, limites de tudo, e a gente recua para aquilo que sempre funcionou, que são essas coisas que nos embriagam, né, que nos dão sentido, e que você acredita em coisas que realmente são bastante desafiadoras para quem, de novo, nasceu com algum tipo de deficiência ou defeito e não consegue entender
pombos bom, deixa para lá. Mas, em suma, uma conjunção de fatores, acho que essa coisa galopante, né, da irracionalidade, que se completa ainda com um golpe bastante sórdido para mim, que é perder o Twitter. Perder o Twitter, para mim, o Twitter ainda era um espaço possível, né, claro, passível de melhorias, mas possível de debate, possível. Ele foi simplesmente atingido por um meteoro, né, se bem que não é um meteoro que matou os dinossauros, é um dinossauro meteoro, né, o Elon Musk, que é um ogro completamente imaturo, ele invade, para mim está parecendo Alexandre o Grande botando fogo em Persépolis, sei lá, o cara invade um espaço público e faz o que bem entende. Isso é difícil você, ou pelo menos eu, né, não parar para pensar que, pera um instante, né, as coisas estão muito de cabeça para baixo. Então esse triunfo galopante, sorridente da irracionalidade, gente pedindo não sei o que no quartel, né, de novo questões políticas ressurgindo das trevas, e mesmo gente muito ilustrada, exposta aos mesmos fatos, né, optando por uma narrativa ou por uma visão notoriamente fantasiosa, simplesmente porque isso empolga mais, ou talvez porque tenha cansado, ou porque não aguente mais, porque tenha chegado ao seu limite. Isso me fez parar, né? Ok, eu estou errado aqui, eu estou errando de alguma maneira, talvez em imaginar que as pessoas sejam capazes de mais do que elas querem, ao imaginar que de repente tem mais gente como eu, ao imaginar que de repente eu tenho razão, de repente eu não tenho, né? De repente eu não tenho nada melhor para oferecer. Então esse receio de não ter nada melhor para oferecer, ou de estar simplesmente queimando meu bestunto aqui com coisas que não vão fazer ninguém necessariamente mais feliz, isso mexeu. Porque quando você está, e aí é uma imagem que me acompanha faz tempo, faz algumas décadas já, que a minha trajetória profissional, pessoal, tem sido bastante exploratória, né? E muitas vezes aí andando numa corda bamba em que a outra ponta eu não sei se está presa. É basicamente isso, a imagem é essa. Imagina uma corda bamba que você não sabe muito bem se a outra ponta está presa, né? Então é como se eu mesmo segurando a outra ponta da corda bamba o tempo todo. É frágil, mas tudo que é rico, tudo que é novo, tudo que é fecundo é frágil, né? É frágil, em algum momento as coisas que alimentam isso, os fundamentos disso, eles podem bagunçar e você cai. E aí a questão vamos voltar agora para uma questão de palavras. Eu não acho que eu estou retomando o radinho, eu acho que não. Porque eu acho que eu não sou, tem uma mudança íntima dentro de mim, ok? A questão, e também não é alguma coisa que eu possa retomar do mesmo ponto e continuar, não, o radinho sempre começou, aliás, como começou esse episódio aqui, sem roteiro. Eu abro o microfone e as ideias vão se conectando em tempo real. Então, não é uma coisa que dá para dar continuidade, né? Não é que você vai continuar o seriado do Seinfeld, onde ele parou. Não, então voltar não é a palavra certa. Rebutar, né, como se a gente estivesse dando um reset, talvez fosse um bom termo, né? Mas a questão é que a gente não tem que lembrar isso, eu tenho que lembrar, que eu tenho tentado prestar atenção, que eu acho que eu estou aprendendo, que eu estou descobrindo, mais ou menos como a evolução da vida, ela não nem tudo é possível, né? Você tem restrições, você tem limites, você tem a capacidade das pessoas, você tem a diversidade das pessoas, você tem o contexto histórico, tem também limites meus, até que quanta informação eu consigo armazenar, quantas coisas eu consigo conectar, né? Então existem alguns limites externos que, de uma certa maneira, dão um certo contorno aí para o que é possível e o que não é. Mas eu acho que tem uma retomada aqui de uma certa centelha, de uma certa diferença, que eu acho que é isso que está acontecendo aqui, né? A gente não
não estamos começando do zero, nada começa do zero, a gente tem uma história. A vida nunca começou do zero, a vida biológica ela não se inventa do zero, ela trabalha com o que ela tem. Nós todos aqui somos peixes que resolveram sair fora d'água, mas continuamos sendo peixes, né? O nosso ouvido ainda é de peixe, tudo, né? Então a vida não começa, não é um recomeço, não começou do zero, tem é o que? O universo... Bom, em suma, é um primeiro passo. É um primeiro passo com pernas que não são necessariamente as mesmas, mas talvez tenham muito ainda, né, das minhas pernas de antes. Um coração que obviamente não é mais o mesmo, mas que talvez ainda tenha muitas das suas diferenças, e que não estamos falando aqui de essência, né? A essência é uma daquelas ilusões que eu não gosto, assim como a ilusão de alma ou de qualquer coisa eterna, eu acho que não, eu acho que está tudo em fluxo o tempo todo, mas a vida sempre foi, a vida biológica, a tentativa de perpetuação de uma certa coisa original. Então, eu acho que o que eu estou tentando fazer aqui o tempo todo, desde o primeiríssimo episódio, é tentando, à medida que eu vou explorando, né, caminhos, que eu vou explorando ideias, que eu vou inventando coisas, tem várias descobertas aqui, vários aprendizados. Do que eu sou capaz, né, qual é a minha diferença, como eu funciono, como o mundo funciona, como as pessoas funcionam. E isso, obviamente, é sujeito a chuvas e trovoadas. O mundo já teve inúmeras extinções massivas. Aliás, voltando para esse episódio original do Michael Garfield, do Morris, a questão é, quando cai um meteoro e elimina os dinossauros, que aí eu estou pensando, obviamente, no Elon Musk, no Twitter de novo, mas caíram tantos meteoros nesse meio tempo, né? A vida não começa do zero, né? Havia coisas ali que simplesmente não vão funcionar mais, outras coisas de repente começam a ter um pouco mais de respiro, outras criaturas que estavam ali meio apavoradas, tentando, de repente os caras têm uma brecha, peraí, durante algumas dezenas de milhões de anos não tem nenhum gigante mais para pisar na minha cabeça, então não é um reset, mas é simplesmente você embaralhar de novo as cartas, né? Você embaralha de novo as cartas. Então, talvez seja essa uma maneira de eu encarar. Então, estamos de novo aqui. De novo, não é uma palavra... A gente tem que tomar cuidado de novo com as palavras. Estamos aqui dando um novo passo, pisando num outro rio, né, tentando entender o quanto eu mesmo mudei, o quanto eu mesmo tenho que mudar. Eu acho que tem uma questão interessante, um dos efeitos dessa chuva de meteoros recentes na minha cabeça e que me fez parar inclusive por lealdade a vocês, para não ser leviano, para não estar aqui fazendo mímica, né, para não fazer pantomima, que me fez parar para honrar esse carinho, honrar essa relação. Será que eu consigo conectar as coisas? Isso abalou a maneira de ver? Isso abalou os princípios, aquilo que estava me alimentando? Talvez, mas eu acho que talvez não. E uma prova disso é um artigo extremamente interessante no Estadão sobre alguma coisa que eu realmente tenho zero conhecimento a respeito, que é o instinto materno. Eu vi essa manchete no Estadão: para a escritora Chelsea Conaboy, instinto materno é cientificamente uma ideia falsa. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que é isso? O título é um pouco, né, assertivo demais, como assim? Porque eu me lembro que na década de 80, sobretudo para o povo um pouco mais de esquerda, chamava Camila Palha, acho que é esse o nome da moça, né? Ela tinha lançado um livro em que ela tentava provar que a ideia de instinto maternal é uma besteira, que não existe instinto nenhum, que é tudo uma questão de cultura, e ela tentava mostrar como em algumas épocas recentes, mulheres não tinham instinto maternal nenhum, porque a cultura era outra, e acho que ela pegava justamente aristocratas na França antes da Revolução Francesa, né, antes de serem decapitados todos.
que mostrava, não, a mulherada botava filho no mundo e ia lá para as festas e quem cuidava do filho era a babá. Ok, ponto. Mais ou menos o que acontece em alguns bairros chiques aqui em São Paulo. E isso, eu lembro dessa ideia de terminar, na época não tinha fundamento nenhum, não tinha estofo nenhum para digerir muito essa história, mas hoje eu sei que isso faz parte de uma guerra antiga da esquerda contra qualquer coisa hereditária. A esquerda gosta de imaginar que é tudo cultura, a esquerda gosta de imaginar que nós nascemos em branco. Da esquerda não estou falando aqui não só de partido político, estou pensando do pensamento marxista propriamente dito. Né? Isso acaba se traduzindo depois em ideologia, acaba se traduzindo em políticas, tanto faz. Mas a questão é que se você acredita que é tudo, que é tudo 100% cultura e nada é hereditário, então você pode sonhar com uma ideia que até agora não deu certo, de que se você criar uma cultura perfeita, as pessoas serão perfeitas. E essa cultura perfeita, obviamente, é a cultura pregada por Marx, Engels, etc. e tal, do socialismo, etc. Eu não vi nenhuma pessoa perfeita sair disso, porque, querendo ou não, né, a gente pode não gostar, as evidências são bastante claras, existe uma coisa chamada hereditariedade. Hereditariedade de inúmeras coisas, de capacidades, de tendências, de facilidades. Algumas pessoas nascem com mais talento musical, outras não. É difícil negar hereditariedade e botar tudo isso na conta da cultura. Essa é uma questão que está muito acesa na academia, motivos de cancelamentos da cultura woke, é um pé no saco, mas não vou entrar no mérito. Mas só para ilustrar, quando eu vi esse artigo, eu achei que fosse isso. Falei, bom, mais alguém que vai dizer que é tudo 100% cultura, mas até que o artigo, ela era uma neurocientista, eu li com um pouco mais de calma, e o que ela está colocando aí é que quando uma mulher, ela engravida e tem um filho, que é ilusório imaginar que vai automaticamente entrar em operação um sistema operacional maternal que ela vai saber tudo o que tem que fazer, né? Como uma égua, ou como uma vaca, ou como, sei lá, que diabo de bicho, uma tartaruga, que sabe exatamente o que fazer. Falou, não, a gente não sabe o que fazer. Né? E isso provoca muita insegurança, obviamente, provoca inclusive sofrimento, porque nem toda mãe tem coragem, ela vai ter vergonha de assumir que ela está desorientada, que ela está deprimida, que ela está em pânico, né? Porque onde já se viu, uma mãe tem que saber o que ela faz. Ela falou, não. Então, o artigo até que era interessante justamente para tentar criar uma rede de apoio, tentar criar todo um sistema para que as mães não se sintam culpadas nem desamparadas simplesmente porque elas não sabem o que fazer com aquela criatura minúscula que acabou de cair como um meteoro também na sua vida. Mas, veja bem, um sinal de que o Covid ainda não afetou as minhas capacidades associativas e cognitivas, hoje no café da manhã, com a minha mulher, ambos, né, com Covid, aliás, que beleza, me ocorreu o seguinte, talvez a questão do pânico, dessa insegurança da mulher moderna com relação à maternidade, não seja simplesmente a prova de que a hereditariedade... Não, a questão é a seguinte, e isso fica claro na conversa do Morris com o Michael Garfield também. Nós somos criaturas, sim, sujeitas à evolução biológica, mas a partir de um certo momento a gente inventou, não só a gente, várias espécies têm cultura. Chimpanzé tem cultura, corvo tem cultura, um monte de criatura tem culturas de graus de orca, né? As avós das orcas ensinam os filhotes a caçar. Então você tem um mecanismo de transmissão da cultura, mas como a gente inventou uma linguagem mais sofisticada, isso explodiu, né? Então a nossa evolução passa a ser acelerada pela evolução da cultura, que evolui mais rápido, não necessariamente em direções positivas, vale acrescentar aqui que uma série de ideias absolutamente delirantes continuam de pé depois de 2000 anos, ou mais, mas a questão é que a cultura ela passa a ser indissociável da nossa evolução. Então nós somos criaturas que têm sim um legado evolutivo, um legado biológico, um legado hereditário, mas que respira a cultura. Né? E curiosamente, de uns tempos para cá, com o nascimento do indivíduo, da família nuclear, que talvez seja até uma invenção da Igreja Católica, o que acontece é que a gente começa a se aventurar por um território novo, porque durante acho que a nossa evolução toda, nenhuma mulher tinha um filho sozinha. Ela não precisava saber o que fazer, porque ela estava cercada de outras fêmeas, de outras mulheres que sabiam o que fazer. Uma doula, uma parteira, a avó, a mãe.
Então, você não precisava ter dentro de você o conhecimento todo, porque você tinha um conhecimento distribuído. Então, você nem precisa acumular isso como um instinto, alguma coisa que vem instalada no sistema operacional. Não precisa, porque você está cercada de uma comunidade que te suporta. A questão é que, por absoluta burrice, a gente começa a acreditar na ideia do indivíduo isolado, a gente começa a romper os laços, a gente só pensa na felicidade individual, a gente só pensa na família nuclear, a gente começa a esgarçar essa rede de apoio, e o que acontece? Nasce um bebê e aí você percebe que você veio sem manual de instruções. Por que veio sem manual de instruções? Porque simplesmente em algum momento a gente tinha descoberto que a melhor maneira, né, dessa criatura tão frágil que somos nós, tão insegura, tão incerta, né, com tão pouca certeza, que a maneira da gente ter alguma chance de sobrevivência era criar ali uma cultura coletiva onde todos se apoiam, onde o conhecimento, o aprendizado é transmitido de geração para geração. Então você não precisa carregar tudo instalado. Então, veja, eu vou tentar registrar isso de alguma maneira, vou tentar mandar com um comentário na notícia. Para mim, veja que interessante, eu acho que, de novo, esse pensamento de que nós somos, sim, criaturas da evolução, não adianta a gente idealizar, a gente é o que a gente cometeu erros, a gente pode ter caminhos melhores, a gente pode explorar outros caminhos, que o caminho do individualismo, do egoísmo, notoriamente é um caminho empobrecedor, que você tem que inventar outras histórias, ou consumir feito um louco. Eu acho que foi uma coisa que me ocorreu hoje de manhã. Então, se eu fui capaz de pensar tudo isso sozinho, com uma notícia que absolutamente não deveria me dizer respeito, porque eu nunca tive filhos, eu também não sou mulher, né? E consegui conectar isso com um podcast de uma figura que eu muito admiro, então eu acho que alguns fundamentos ainda estão de pé. O que eu espero com isso não é converter, né? É conversar. Converter não, porque eu acho que eu perdi bastante a convicção, eu perdi talvez para sempre, a convicção de que existe um jeito melhor ou mais satisfatório de pensar do que outros. É mais satisfatório para mim, eu não posso tomar como referência. Eu não posso me tomar como referência porque, por alguma razão inexplicável, eu não consigo me empolgar com time de futebol, com Copa do Mundo, não consigo me empolgar com ser chefe, eu não consigo me empolgar com várias coisas, eu não consigo me empolgar, né? Não consigo me empolgar com álcool, nem com drogas, nem com nada, então, nem com fé, então eu tenho que levar em conta a minha própria singularidade, né? Essa singularidade é um experimento macro, da humanidade está gerando singularidades humanas o tempo todo, isso tem chance de, né, é uma alternativa melhor? Não, mas quem sabe, né, quando a gente está lançando sementes, quando a gente está espalhando as sementes por aí, a gente nunca sabe onde elas vão cair. Então eu estou agora estou iniciando essa sequência de passos, mais ou menos como eu comecei esse episódio, sem saber onde vai dar, seguindo as coisas que me iluminam, as coisas que de repente se conectam, as coisas, e tentando manter na cabeça, né, tentando não me embriagar comigo mesmo, e tentando lembrar que é muito difícil a gente resistir a isso, imaginar que um está mais certo que o outro ou não. Não, isso é só, sei lá, sementes por aí. Como elas vão florescer, quem ela vai fortalecer, quem ela vai eventualmente melindrar, a gente tem um controle bastante limitado. Então, eu agradeço a todos pelas manifestações de carinho, de preocupação, para quem se preocupou se eu estava morrendo ou não, para quem se preocupou se eu estava muito triste ou não. Acho que uma das minhas singularidades é algo que eu não tenho controle, não é uma coisa voluntária minha, não é uma coisa que eu decido,
é que talvez seja esse comportamento, eu poderia chamar com uma coisa bonita como resiliência, mas talvez seja uma certa teimosia, né, de levantar e continuar explorando e continuar lançando variantes e continuar lançando sementes. É assim que eu funciono. Espero que isso, de alguma maneira, inspire você. Cuidem-se, por favor, cuidem-se. Eu peguei Covid a contragosto, eu não sou uma figura de otimismo, não adianta falar vai passar e não vai acontecer nada, eu sei dos riscos, isso pode afetar para sempre meu corpo de maneiras que eu não conheço, isso pode ter comprometido a minha velhice, isso pode comprometer a minha capacidade de ter ideias aqui no radinho, pode ser que não aconteça nada, eu tenho tentado cuidar do meu corpo com muito carinho, eu não enxergo o meu corpo como algum, sei lá, invólucro descartável, não, o nosso corpo é um milagre, e o nosso corpo não é um corpo só individual, nós somos uma espécie social, sozinho sozinho a gente se perde. Então eu acho que uma das ideias, ou das justificativas para eu estar aqui de novo, falando com você, é justamente para mostrar que por mais diferente e singular que você seja, não necessariamente você está sozinho. E se a gente descobre como se alimentar, como se fortalecer uns aos outros, quem sabe a gente consegue fazer alguma diferença. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.